com o desembargador Antônio Carlos Esteves e hoje com a antropóloga Rosiane Rodrigues. Vamos entrevistar agora um homem que está vivendo 24 horas por dia, o drama do Estado do Rio de Janeiro. É o representante, coordenador do Sindicato dos Servidores da Justiça do Rio de Janeiro, o querido companheiro de trabalho Alzimar Andrade Silva, incansável guerreiro na defesa dos direitos do trabalhador. Direitos esses que têm sido vilipendiados desde que nós tivemos aqui mudança de governo abrupta, sem o aval do povo, né? E vivendo agora num estado, não digo pré-falimentar, mas já falimentar, mas que tem suas causas e as consequências terríveis que nós estamos vivendo depois de 15 anos de governo do PMDB, e o resultado é esse que está aí, né? Famílias, trabalhadores que têm as suas responsabilidades, trabalhando diuturnamente e no final do mês sequer recebendo o seu salário. Mas temos guerreiros como Alzimar, que está aqui à frente do sindicato, do Cine Justiça. Então, boa tarde, meu querido Alzimar. Parabéns pelo seu trabalho, de toda a sua equipe. Você faz parte de uma equipe lá da direção-geral do sindicato, mas você tem sido incansável nessa luta, e eu queria dar aqui os microfones da Rádio Manchete Online, da Rede Jurídica TV, para que você, não só nessa oportunidade em que estamos te entrevistando, mas em todas as oportunidades que você desejar, fazer uso para se comunicar, para se explicar, para falar das justas reivindicações dos serventuários da Justiça. Bom dia. Um bom dia, desembargador. Um prazer estar de volta aqui, né? Depois de algum tempo, né? Vida atribulada, corrida, dada para os servidores. Bom dia, desembargador. Prazer revê-lo. Bom dia, Rosiane. Prazer também. Bom dia a quem está nos ouvindo agora também. É sempre um prazer estar nesse programa aqui para falar da luta dos servidores e da população, não só servidores, né? A gente luta pelos servidores, mas como cidadãos também, a gente faz de tudo para evitar que esse governo que está destruindo o Rio de Janeiro continue causando os danos que ele vem causando. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Qual é a pauta de reivindicações neste momento? Quer dizer, deve ser tudo, deve ser muito ampla, porque vocês estão só dando e não estão recebendo nada. Vocês estão trabalhando e sequer estão recebendo o salário. Não se fala nem de reajuste, não se fala nem de acertamento em razão da inflação, mas fala-se receber o justo salário que é combinado com todo trabalhador, e nem sequer isso vocês estão recebendo. Além dessa pauta, qual é a pauta do sindicato hoje, Alcimar? Nós estamos em greve, né, desde o dia 26. A nossa pauta inicial da greve era o descumprimento por parte do Tribunal de Justiça de um acordo que havíamos feito. Nós, em setembro de 2015, no ano passado, portanto, fizemos um acordo salarial com a administração do tribunal. Nesse acordo estava previsto um reajuste de 5%, que era um reajuste ínfimo em relação à inflação do ano. A inflação do ano havia sido 10%, negociamos 5%, já era metade, e negociamos uma promoção, porque a categoria não consegue andar na carreira. Nós temos hoje o pior plano de cargo do estado do Rio de Janeiro, quiçá o pior do Brasil, porque ele não permite que você ande. Ele é um funil, ele vai afunilando, tem um topo em que ninguém deixa o topo, porque se deixar se aposentar, corre risco de não receber. Então engarrafou, travou lá, e para eu andar na carreira eu dependo se alguém faleça ou se aposente. Então o resultado é que virou um nó, não está engarrafado. Negociamos então a promoção como os demais planos têm, MP tem, federais têm, que é você andar na carreira progressivamente, automaticamente, 2 em 2 anos. Os demais são até com tempo mais curto. Negociamos isso, o tribunal não cumpriu a parte do acordo, não encaminhou para a votação da LERJ, da votação no algo especial. E quando foi agora 2 semanas atrás, nós conseguimos que o tribunal encaminhasse para o órgão especial esses projetos, e o órgão especial, todo mundo discursou, os discursos foram lindos, né? A gente se comovia, inclusive, descobrindo o quanto somos importantes para os desembargadores e quanto somos úteis para o Tribunal de Justiça, o quanto reconhece nosso esforço, nossa competência, mas, aí sempre tinha um mais, né? E todos votaram pelo arquivamento dos projetos. Nós estamos sem reajuste desde 2014. Desde 2014. A inflação nesse período, ela ultrapassou 20%. Emendando esse ano agora mais um ano sem reajuste, ela chegará a 30% sem um centavo de reajuste para o servidor.
Então isso preocupa muito a categoria, a gente vem sendo achatado ano a ano, a gente fica preocupado porque a isso soma-se a alegada crise do Estado, que é uma crise provocada pelo próprio Estado, pelo próprio governo do Estado, todo mundo sabe disso. A incompetência do governo em gerir o Estado, ela é notória. Hoje cada vez é mais forte a tese de uma intervenção federal para livrar o Estado desse grupo que está aqui. É um grupo que não tem condição nem moral, nem condição técnica para salvar o Estado. É isso que nos preocupa. Não bastasse a notória relação desse governo com várias acusações que pesam contra ele, além disso ainda tem o fato de que tecnicamente são incompetentes. É notório que eles não vão tirar o Estado da crise. O pacote que foi feito agora é um pacote que tenta tirar do servidor da população os centavos que nós temos para pagar uma crise que eles criaram. Então a nossa pauta hoje principal, desembargador, fica sendo evitar que o governo do Estado aprove esse pacote. É um pacote que entendemos criminoso. Quando ele faz um pacote em que dentre as medidas tinha lá, e conseguimos tirar essa semana, força de muita luta, uma proposta de aumentar a previdência nossa para 30% por mês, que isso é um confisco, isso é um absurdo, isso fere a Constituição, fere a moralidade, que o imposto de renda leva 27,5%. Aí a previdência leva 30%. Só aí já ficamos em 60% do nosso salário. Quem tem pensão para pagar não vai receber nada. Não vai receber nada, é uma coisa surreal. Então é uma proposta que não faz o menor sentido. Aí isso o servidor pagando. Tem mais itens preocupantes para a gente também, invasão do Poder Judiciário. E tem uma pauta, desembargador, que eles querem colocar, que é acabar com os programas sociais do Estado. Isso é criminoso. O restaurante popular, que um prato de comida custa R$2, então olha o que o governo faz. Eu vou tirar do cidadão que não tem condições, já está alijado, já está à má sociedade, ele não tem condições de se alimentar em casa, o que já é triste, dá uma vergonha para o Estado isso. Ele almoça no local a R$2, eu vou tirar dele isso para pagar um rombo de bilhões que o governo causou. Quer dizer, tem uma coisa muito errada na sociedade, e a sociedade não reagir a isso nos preocupa. Porque tem algo de errado na sociedade não reagir. Se o governo erra, propõe uma coisa dessa, e a sociedade no dia seguinte não está em peso, em volta do palácio, em volta da LERJ, protestando para impedir isso, tem uma coisa errada. E nós, servidores, fazemos isso. Vamos para a rua sim, vamos à porta da LERJ, tentamos impedir esse pacote, porque se aprovado, vai ser o fim do Rio de Janeiro de vez. Posso, assim, você está falando, né? E me lembra do Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro disse que a educação, ela não é... o problema da educação não é um problema, é um projeto, né? A despolitização do brasileiro em várias medidas também não é um problema, é um projeto de poder, evidentemente, né? Então a gente fica pensando que se o povo do estado do Rio de Janeiro fosse o dinossauro, votaria no meteoro, né, para poder acabar. E uma das coisas que eu queria te perguntar, Osimar, como sindicalista, a Pepsi e a Coca-Cola, por exemplo, estão recebendo uma isenção fiscal de 337 milhões de reais, ou seja, só essa isenção fiscal, ou seja, o governo está deixando de arrecadar impostos nesta ordem somente dessas duas empresas. Esse dinheiro facilitaria muito, pagaria a folha dos servidores, evidentemente. Isso não é um crime de responsabilidade fiscal, assim, o impeachment, e aí eu não estou pensando nem em manifestações, porque, infelizmente, a população do Rio de Janeiro sabe que ele não é tratado como manifestante, mas sim como vândalo, né? E isso é muito sério, quando, inclusive, o judiciário permite que esse tipo de atuação violenta do BOP, da polícia, coíba as manifestações que são legítimas. Porque na França, as pessoas vão para a rua, botam fogo, quebram, mas são manifestantes. Aqui no Brasil, se você vai para a rua, você já é tratado como vândalo. Então eu queria que você... É possível já entrar, não só com um processo de impeachment que leva muito tempo, mas efetivamente embargar isso, tirar esses caras da onde estão? Sim, respondendo às suas duas questões. A primeira, a questão da isenção fiscal, Rosiane, na verdade, o governo quebrou o Estado principalmente concedendo isenções fiscais. Você citou agora a Coca e a Pepsi, que tem esse valor de isenção fiscal, e é mais grave. Ao mesmo tempo que eles têm isenção de 300 milhões, eles devem ao Estado 200 milhões. Eles são devedores contumazes, não pagam seus impostos e ainda são agraciados com isenção fiscal. No total, o Estado concedeu já 187 bilhões de reais. Bilhões. Você tem uma ideia? Só isenção fiscal. Você tem uma ideia? A folha do Estado total de pagamento, com todo mundo, todos os poderes, tudo junto, dá pouco mais de 2 bilhões. Ele concedeu 187 bilhões. Além disso, Pezão, quando retornou ao governo agora, voltando da área médica lá,
A primeira declaração dele foi que assim que ele retornar, ele vai retomar as isenções fiscais. E já prometeu para o ano que vem conceder mais 33 bilhões de reais em isenção fiscal. Não há como o Estado sobreviver se ele abre mão dos impostos das grandes empresas. Porque eu pago meus impostos, você paga o seu, todo mundo paga no contra-cheque direto, mas as grandes empresas não pagam. Aí a questão legal que você perguntou agora, o impeachment. Desde o início desse ano, nós do Sindicato de Justiça entramos com o pedido de impeachment do governador, já está nas mãos do presidente da Alerj, Jorge Pisciani, desde o início do ano. O que ele fez? Ele, como se fala no jargão jurídico, sentou sobre o processo, está lá parado esse processo há muito tempo. Havia uma intenção, sim, de fazer andar agora esse processo, porque o Pezão chegou no estágio, está incomodando o próprio partido, porque ele é um entrave ao interesse político do partido, pela incompetência dele, pela inabilidade que ele possui, pela falta de tato dele. Então já havia previsão, mas já chegou sua composição, todo mundo já sabe disso, chegou sua composição, pela qual parece que o filho do Pisciani seria agora o secretário-geral de governo, no lugar do Espíndola. Chegou sua composição, e o Pisciani, que no começo do ano era um crítico feroz do governo, chamou o Espíndola de incompetente, chamou o Pezão de quem não sabe negociar, não sabe falar, mudou agora o discurso radicalmente e é o maior defensor dos projetos do Pezão na Alerj. Conseguimos essa semana agora retirar de pauta o pacote dos 30% dos servidores, que era uma vergonha, mas não foi porque eles repensaram, tiveram consciência, não foi por isso. Aquele ato de terça-feira que houve na Alerj lá, em que as forças de segurança entraram na Alerj e subiram literalmente nas mesas e mostraram a força do servidor lá, aquilo foi um marco importante para a sociedade. Não foi com certeza um ato de vandalismo, foi um ato de revolta da sociedade, porque chegou num estágio em que a gente já descobriu que conversar com esse governo não vai nos levar a nada. Eu já conversei pessoalmente, em outros membros do sindicato, conversamos com o Pezão, já conversamos com o Pisciani, conversamos com outros líderes do governo, com o líder dele na casa lá. Você conversa, ouve os mesmos discursos, na semana seguinte mais um pacote. Então a conversa para o governo é um instrumento para ele ganhar tempo e ir impondo os pacotes. A saída agora, o que se fez na terça-feira e o que repetimos na quarta com os outros servidores, fomos para a rua de novo, tentamos falar com o Pisciani, não fomos recebidos, avisamos que íamos entrar pacificamente na casa, porque é a casa do povo. Isso é importante, é a casa do povo. A gente ia entrar lá para poder conversar com o Pisciani. A tropa de choque fechou as portas para a gente e começaram a agredir os servidores. A gente não fez nenhuma manifestação de ataque, de agressividade, mas eles começaram a jogar gás nos servidores e usando cacetete. Tem servidor ferido, levou um tiro na perna aquele negócio de gás dele atingiu o servidor, um servidor parado no hospital, o outro machucou a boca com cacetete. Então é a agressividade do Estado contra quem está protestando. Agora, desde quando que o cidadão não pode entrar numa casa legislativa e assistir a votação? A Constituição veda que haja votação secreta. Se tinha uma sessão no momento, a porta tem que estar aberta, tem que entrar e assistir. Se dentro da casa houver excesso, aí a Força de Segurança pode agir para coibir, é uma coisa. Agora, proibir o acesso à casa legislativa, isso nem é ditadura, isso é um absurdo. Mas, Alzimar, você chegou aqui já esbaforido, porque você está a 1.000 km/h e nós vamos aqui fazer uma pequena pausa para saudá-lo, porque nós sempre fazemos uma saudação ao nosso convidado através da pena e da palavra, da voz maravilhosa do nosso poeta, desembargador Antônio Carlos Esteves. Ele vai lhe fazer uma saudação. As reivindicações se multiplicam, escasseiam-se os instrumentos, os poderosos não hesitam em destruir os nossos argumentos, não por serem de razões desvalidas, não por lhes faltar sustento, mas simplesmente porque vence sempre o mais forte, porque o mais forte simplesmente. Bom dia, ouvintes. Estamos aqui ouvindo Alzimar Andrade Silva, coordenador do Sindicato de Justiça. Sem dúvida. Nós, obrigado, Silvia, porque o nome ressalta, assim, mas o ouvinte, Alzimar, ele talvez esteja um pouco perdido neste conjunto, não das reivindicações em si, mas sim das causas, né? Porque nós precisávamos ter, como é que nós vamos explicar ao nosso companheiro, porque o nosso companheiro ouvinte é aquele que
está conduzindo táxi, é a moça que trabalha numa casa de família e tal. Como é que nós vamos explicar o que é erro de gestão? O que o barril de petróleo com seu preço diminuto tem a ver com isso? Como é que as autoridades estão atuando nesse setor? Por exemplo, olha só, ouvinte, por exemplo, disse que não se pode deixar de dar isenções, que são realmente espantosas, porque senão as empresas não vêm para cá, não se instalam no Rio de Janeiro. E não se instalando no Rio de Janeiro, pode não pagar imposto, mas também não dão, se não estiverem aqui, não dão emprego. Então, como é que nós podemos reforçar a justeza das reivindicações com os argumentos que as autoridades utilizam? Esses argumentos, Alzimar, aí, como é que o Cine Justiça tem respondido aí bravamente, porque nós estamos cheios de orgulho dessa atuação dos serventuários da Justiça. Mais uma vez, são os serventuários que nos orgulham com o seu trabalho e nos orgulham com a sua resistência. A gente agradece muito, Excelência. Na verdade, é um argumento que é uma falácia, porque a questão era muito simples. Se todo o Estado tem que abrir mão de impostos para atrair a empresa, era só conversar com o governo federal, vedar que todos façam isso, que ninguém faz, a empresa vai se instalar em algum local do país. Quer dizer, em vez de procurar uma solução conjunta em que ninguém perca, eles fazem uma disputa autofágica em que todo mundo perde. Então vejam bem, se o discurso do governo for coerente, então eu tenho que dar isenção fiscal para a empresa vir para cá. Se isso é a solução, desde 2008 fazem isso, por que o Estado está quebrado então? Não tem sentido. Se fosse uma solução para o Estado atrair a empresa, abrindo mão de impostos, por que estamos quebrados? Tinha que estar aqui a maravilha, porque as empresas estão aqui. A gente abriu mão de 200 bilhões de reais, elas estão instaladas e o Estado está quebrado. Foi inteligente? Então não foi inteligente. Agora, e se houver uma regra geral em que ninguém possa abrir mão desses impostos? Mas olha só, Zimar, eu acho que tem uma coisa aí que é anterior a isso, né? Porque deve haver uma mágica. Porque para que as empresas sobrevivam, elas precisam vender os seus produtos. Para que elas possam vender os seus produtos, a sociedade precisa estar forte, a economia da sociedade. Então, assim, como você imagina que o Rio de Janeiro, que tem cerca de 100 mil policiais, né, mais cerca de 200 mil funcionários públicos que não recebem os seus salários, eu quero saber como é que mantém as empresas no Estado. E, obviamente, assim, não é só uma falácia, né? É algo pior do que isso, porque esse projeto de despolitização faz com que as pessoas não entendam que são essas empresas que patrocinam as campanhas eleitorais dos candidatos, e aí e do PMDB, do PSDB, do DEM, do PT, enfim, né? Essas grandes empresas, elas bancam e barganham o seu lucro em cima do Estado. Então, assim, é uma relação de promiscuidade, não só do ponto de vista da movimentação da coisa pública, porque é indecente, é imoral você terminar com um restaurante popular, com Bolsa Família, com o bilhete único. Secretaria. Agora, também, o que a população do Rio de Janeiro, o que os servidores podem esperar de uma casa legislativa que é presidida por alguém de passado escravocrata, né? Porque a gente está falando de alguém que preside uma Assembleia Legislativa que já respondeu várias vezes por trabalho escravo em suas fazendas. Então, assim, a gente não tem muito o que esperar dessa... Na verdade, a palavra promiscuidade define bem a relação do Estado com muitas empresas no Rio de Janeiro. Eu vou dar só um outro exemplo aqui, além da isenção fiscal, o que explica esse caos do Rio de Janeiro. Já tem, claro, a corrupção generalizada, tem incompetência técnica do governo, tem essa promiscuidade com as isenções fiscais, e tem mais um dado interessante, a população não tem acesso às vezes. O Estado tem hoje para receber de dívidas não pagas por essas empresas, não pagas em anos anteriores, 66 bilhões de reais. É a chamada dívida ativa do Estado, impostos não pagos que o Estado tem que cobrar.
Essa dívida ativa ela está hoje na Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça. Por que não é cobrado? Vou dar só um dado para vocês. Nós temos hoje nessa vara 8 servidores concursados e 85 estagiários. Já havia um setor que funcione decentemente com 8 concursados e 85 estagiários, ou seja, é feito para não funcionar. E agora o tribunal procurou o governador no início do ano e falou assim: olha só, vamos fazer uma campanha, fazer um mutirão para andar as sessões e cobrar. O Estado não moveu uma palha. Não moveu uma palha até agora. Eles não têm interesse em cobrar. Agora não tem porquê. Quando você pega o rol dos grandes devedores, vê quem são as empresas. São doadoras, são amigos do governo, Companhia Siderúrgica, Coca-Cola, Secretaria Petrópolis. É o pessoal que é ligado ao governo, que não paga a Supervia, da qual o governo pagou a conta de luz. Então veja bem, quanto é isso do governo agora? O pessoal anunciou há pouco tempo atrás um projeto que vem desde o início do ano, que é securitizar essa dívida. Ele vai agora em janeiro, anunciou de novo agora, vender essa dívida toda para os bancos, para os grandes investidores, e vai arrecadar 5 bilhões de reais com isso. Então olha só, nós temos 66 bilhões de reais em crédito, vai vender por 5 bilhões de reais. Aí você pensa, vai entrar 5 bilhões de reais, vão entrar 5 bilhões no cofre. Nada, vira moeda podre. Em vez de pagar em dinheiro, vira título, aí abate em ICMS, abate não sei o quê, quando vem não entra dinheiro nenhum. É mais uma armação do governo para ninguém pagar nada, nenhuma empresa pagar nada nesse Estado. Então isso explica o Estado quebrado. É um governo incompetente, corrupto, uma isenção fiscal sem critério nenhum. Tanto é que descobriu-se agora, o MP descobriu que uma empresa que era a segunda maior beneficiária de isenções fiscais, ela tinha uma isenção de 3 bilhões e 800 milhões. Aí foram até a empresa, ela disse que não tinha conhecimento disso. Para a empresa, ela tinha feito uma proposta e negociado com o governo 4 milhões de reais. E foi lançado como 3 bilhões e 800 milhões. Aí o governo explicou que foi um erro que ninguém notou há 3 anos já o erro, ninguém notou. Era para lançar... de 200 mil. Não, muito mais. Eram 4 milhões, lançaram 3 bilhões. É um erro de 3 bilhões e 700 milhões a mais. Quer dizer, uma bobagem que ninguém notou, quem escreveu não notou, quem conferiu não notou, e isso tem 3 anos já. Isso aí é apenas um exemplo. Imagina agora, quando formos depurar todas essas empresas beneficiadas, o que não vai se achar dentro disso aí? Porque nada explica o Estado abrir mão de 200 bilhões de reais em receita. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos entrevistando hoje o coordenador do Sindijustiça, Alzimar Andrade.